por exemplo, voltando nessa questão do encontro, aí é muito comum o cara se sentir culpado e ele não chega nessa questão que você tá falando até da responsabilidade, de que a garota tem o direito de rejeitá-lo, né? Uhum. E não gostar dele e tal. Também há uma ilusão de que, de qualquer forma, ele teria que ser aceito, né? Que a gente precisa se responsabilizar pelos ideais que a gente cria. Seja de si mesmo, seja do outro. Sim. Entendeu? Porque, por exemplo, eu posso me relacionar com uma pessoa. Cara, isso é mais comum do que a gente imagina, assim. Mas muito. A gente faz isso o tempo todo. Pô, quem faz terapia de casal, o tempo todo trabalhando essa desconstrução desses ideais que um coloca sobre o outro. Né, que é onde acaba gerando, às vezes, as tretas no relacionamento. Mas a gente não se responsabiliza por esses ideais, tanto de si mesmo quanto do outro. Então, muitas vezes, a culpa, a gente se coloca uma culpa porque, às vezes, a gente tem, por exemplo, um pensamento ou uma atitude que eu me recrimino, falo, cara, eu não devia ter feito dessa forma, eu não deveria ter pensado nesse tipo de coisa. Porque eu tenho um ideal de mim. Eu tenho um ideal de como eu acho que eu deveria agir, de como eu acho que deveria ser a situação. Só que nem sempre você vai atingir as expectativas desse ideal. Né? Então a gente muitas vezes se culpa por atitudes que a gente acaba tendo, ou pensamentos que a gente acaba tendo, porque elas vão na contramão de um ideal que a gente tem de si mesmo. E isso também vale em relação ao outro. A gente cria um ideal. Por exemplo, eu posso imaginar, o Marcão é um cara dessa forma, ele tem uma ideia parecida com a minha, ele gosta das mesmas coisas, e não sei o quê, um puta cara legal, blá, blá, blá. Beleza. Aí a gente vai para uma convivência maior. Entendeu? E aí você tem opiniões diferentes, você gosta de coisas diferentes. Aí eu começo a ficar pé da vida com você. Cara, qual é a culpa que você tem sobre o ideal que eu criei sobre você? E aí o que acontece? Até pela nossa dificuldade de se responsabilizar por esses ideais, a gente acaba responsabilizando o outro. A gente culpa o outro, entendeu? Pelo ideal que eu criei sobre ele. Por ele não ser o que você queria que ele fosse. Exatamente. E aí, aí tem um outro ponto. Por isso que eu falei de relacionamento, né? Porque os casais fazem muito isso. Né? Principalmente início de relacionamento. Você cria um ideal sobre o outro e espera que aquele outro atenda esse ideal e depois você culpa aquela pessoa porque ela não atinge o seu ideal. Qual que é a grande questão também? É que existe um outro que às vezes não consegue, vamos dizer, diferenciar isso, vamos colocar dessa forma, e abraça essa culpa. Ela também se coloca na obrigação de atender uma expectativa do outro. Porque aí tem a ver com a ideia de pertencimento, de ser amado. Aí vai virando a salada, vai virando a bagunça. E as pessoas abraçam uma culpa que elas não deveriam ter. Cara, assim, é que eu não quero me alongar muito, mas depois a gente pode abordar isso, porque isso acaba gerando danos, né? Às vezes a pessoa leva uma vida inteira carregando culpas que foram colocadas sobre elas e que elas não têm a menor responsabilidade sobre. Legal. Uma expectativa de que o outro vai corresponder e às vezes a experiência, você que falava muito isso, né, Homero, a frustração não é a mesma coisa que rejeição. Toda rejeição é uma frustração, mas nem toda frustração é uma rejeição. E às vezes tem uma frustração ali, tem uma incompatibilidade, mas não é assim uma rejeição mesmo, né? Às vezes é também, e se for, cara, a pessoa não gostou de mim, a pessoa não foi com a minha cara, a pessoa A vida não é se mais sentiu não do que sim, né? atraída por mim, não foi interessante, não me achou bonito. Beleza, vai acontecer, cara. Então tem que ter um pouquinho de tolerância. Né? Eu acho que muito filho, né? Filho também, né? Tá, ele tem essa questão da... Porque tem pai que enxerga o filho como um projeto, não é um filho, né? E aí, às vezes, o filho não atende a esse projeto, né? E aí ele é culpado por ele não atender esse projeto. E o pai, ao mesmo tempo, é frustrado. É uma dinâmica ali meio complicada, né? Sim. E aí é bem provável que uma criança que cresce nesse contexto familiar, ela se torne assim, um adulto que é mais propenso à culpa. Porque ele cresce com uma ideia de que ele precisa sempre se adaptar à expectativa do outro, à exigência do outro.
essa dinâmica que existe na relação com o pai depois vai sendo reproduzida em todas as outras relações. Ele está sempre muito mais atento, porque o nosso sucesso social depende muito dessa capacidade de reagir bem às informações que a gente capta, né, do contexto, as reações dos outros e tal. Só que alguém que está excessivamente atento assim, a esses sinais, a essas expectativas dos outros, ou do contexto, ou do ambiente, é alguém que vai ficando sem espontaneidade, inclusive, né, tá? O tempo todo se adaptando excessivamente. Se algo dá errado, de quem que é a culpa? Na cabeça dessa pessoa, a culpa é sempre dela, né? Porque ela não se adaptou como deveria, porque ela não atendeu a demanda do outro como deveria, porque ela não está à altura, né, da expectativa ali daquele meio, daquele contexto. Então, tem isso também que é importante de dizer, das pessoas que são mais propensas à culpa mesmo, que tendem a se apropriar da culpa. Assim. Se a culpa estiver aqui, ela pega. Se estiver pingando, ninguém pegou, ela vai e pega antes de qualquer um. Né? É legal quem já traz essa... Legal não, é muito ruim. Quem já traz essa crença que ele não vai ser aceito, né? Então ele repete essa dinâmica em várias coisas, né? Ele vem aqui no podcast, aí ele já acha que a galera não foi com a cara dele, né? Isso é aí que tá, porque a gente depende muito dessa leitura do ambiente, leitura dos sinais que os outros emitem e tal. Só que, cara, tem uma linha assim que é muito tênue entre essa capacidade de leitura e de resposta adaptada e a paranoia, cara. Você passou um pouquinho, é paranoia. Não gostou de mim, nossa, ele virou a cara porque eu fiz alguma coisa de errado. Eu tava falando, o Homero bufou, deve ter sido alguma coisa que eu falei. Paranoia, a pessoa vai pra um extremo mesmo. Né? Síndrome persecutória, né? Todo mundo tá perseguindo ele sempre, né? Sim. Então a gente tá falando de características de pessoas que são mais propensas a se sentirem culpadas. Então tem a culpa que é boa, que é a culpa que abre espaço para transformação e para mudança a partir de algo que não foi feito ou que foi feito, mas não atingiu a expectativa, não foi do jeito que eu gostaria. Essa é a culpa boa. A culpa ruim, então, é quando eu faço uma constante autocobrança. Alguém que é exageradamente autocrítica, uma pessoa que é muito ansiosa, um transtorno muito que manifesta muito a culpa é o ansioso. Ele está exageradamente preocupado, exageradamente atento. Essa hipervigilância, né? Será que gostaram? Será que não gostaram? Será que me aprovam? Será que não me aprovam? Será que estão gostando do que eu estou falando ou não? E fico com essa sensação, ixi, não sei, né? Isso. Essa é uma culpa, então, é uma preocupação desajustada. Então, a culpa, quando ela se transforma em algo negativo, é quando ela é exagerada, quando ela é potencializada de maneira grandiosa, quando ela não tem uma raiz bem fundamentada e quando ela nasce dessa necessidade exagerada da aprovação. Nós todos precisamos de aprovação, mas viver em função dessa aprovação é completamente desnecessário e adoecedor. Nós seremos aprovados por alguns e desaprovados por outro. E a vida é assim. Vocês